Boa noite, Montenegro, boa noite, Vale do Caí. Mais uma noite aqui no nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, diretamente dos estúdios da TV Mão HD Montenegro, na nossa segunda-feira, mais uma vez pedindo licença para entrar dentro do seu lar, levando conhecimento, cultura e desvendando alguns dos mistérios e muitos dos segredos e novidades da maçonaria e a sua influência na sociedade. Como sempre, nas segundas-feiras, hoje, dia 21 de julho de 2025, Vale do Caí, Montenegro, TV Mão HD, através das nossas plataformas digitais do YouTube e do Facebook, pedindo licença para entrar dentro do seu lar, com muitas boas energias e uma mesa hoje, mais uma vez, repleta de conhecimento, dando espaço aos nossos convidados, começando pelo nosso irmão Faro, para a sua apresentação inicial. Boa noite a todos, mais uma vez aqui com o Roberto, com o irmão Giovanni e com o irmão Valdoir. Um prazer estar com eles aqui para a gente bater um papo. Irmão Giovanni já é da casa? Mas eu tive bastante tempo afastado aí, né? Tive umas três segundas-feiras aí que eu não pude participar, mas eu voltei com força e vigor, tô zero bala, enxergando mais que o ciborgue. Obrigado pelo convite, mano Roberto, muito obrigado pela companhia dos irmãos aqui, com certeza pela companhia de quem está nos assistindo em casa. Será uma noite muito profícua, muito agradável, né? Muito obrigado. E também agora o nosso sempre agora ilustre convidado e quase membro permanente desta mesa, Mano Valdoir. Boa noite, meus irmãos, meu irmão Roberto, meu irmão Faro, meu irmão Giovanni. Boa noite à nossa audiência. É uma satisfação estar mais uma noite aqui, podemos conversarmos sobre os assuntos que nos são caros. Agradecendo aos irmãos, infelizmente na última semana por motivos de saúde tive que me manter ausente, né? Hoje já recuperado, assim como o Mano Giovanni já, né? Um ciborgue aqui, cada vez mais forte, né? Falar em ciborgue assim tem muita gente que não vai entender, quer dizer, os que assistem a TV Mão HD com certeza vão ser telespectadores que têm essa cultura, até porque ela tem o privilégio de resgatar aquelas séries antigas, né? Clássicos da nossa juventude, da nossa infância, da qual o ciborgue faz parte, né? Mas que tem que ser maçom para saber o que é. Tem que saber da idade. Maçom velho, tem que ser com maçom novo, maçom não vai novo saber o que sabe. está com. É uma satisfação estar aqui junto e a gente hoje vai tentar também levar esse papo descontraído hoje, né? Com uma pauta um pouquinho diferente. Nós já abordamos vários temas, né? Desde a história da humanidade, onde a influência da maçonaria teve um aspecto importante nas suas origens, resgatando aspectos dela que ela se apropria da linguagem, da história egípcia, mesopotâmia, né, hebraica e tudo mais. Depois tivemos a influência da maçonaria dentro da história do Brasil e os expoentes que eram membros da maçonaria dentro de um cenário que fez muitas vezes o processo da abolição, o processo da independência, né, que esteve tanto a maçonaria com ilustres membros ali presentes. Hoje nós temos uma proposta diferente. Hoje nós vamos falar de maçonaria e cinema, ou maçonaria e literatura. Um tema um pouco abrangente, mas a gente vai conversar e naturalmente as coisas vão evoluindo, como sempre tem sido, de uma maneira altamente produtiva e quase um verdadeiro devaneio aqui de coisas, né? Mas assim, aproveitando o momento, então a gente sabe que, né, existem dentro da literatura, né, hoje em dia a maçonaria ela já deixou de ser secreta, né, ela é muito mais discreta do que propriamente secreta. Então várias coisas, hoje as pessoas têm acesso às redes mundiais de computadores, à internet, às redes de divulgação, Google, né, as plataformas do próprio YouTube, e as coisas realmente são inundadas, às vezes com verdades muito boas, boa informação qualificada, mas também com muita informação pejorativa que denigre a história dessa nossa entidade, dessa ordem que tem uma história secular, né, para não falar quase milenar. E isso também gera sempre as suas coisas da sua ficção e também o histórico da coisa do ponto de vista da inspiração literária e da indústria cinematográfica. Irmão Valdoir, eu estou vendo que está concordando aí. Te lembra de algum filme que possa abordar aspectos da maçonaria? Não, lembro alguns bons filmes.
Mas eu queria dizer, falar sobre um pouquinho de escrituras, né? Do que se fala da maçonaria, porque quando a gente fala, hoje nós temos inclusive uma academia de letras da maçonaria, onde escritores renomados que se dedicaram à história da maçonaria, mas assim, falar sobre maçonaria, o que está escrito, né? O que se escreveu. A gente tem notícia mesmo da maçonaria, sei lá, alguns escritos, eu tenho de memória, assim, acho que é 1425, se algum irmão aqui puder, mas não é um escrito, um tratado, ao longo, até ali 1717, quando realmente começaram a ter algumas coisas escritas a respeito da maçonaria, antes disso, e principalmente de 1400, por aí, eram pinceladas, né? Então tu olhava uma poesia, uma coisa no jornal que apareceu lá. Isto, os autores hoje, que a gente lê um pouquinho, eles falam disso aí, então, de notícias. Claro que depois, hoje nós temos uma literatura farta que é muito bonita, assim, de ler. E alguns filmes decorrentes que falam bastante. Então nós temos aí como é que se chama? Uma saga que é bastante interessante, agora me falhou a memória do Dan Brown, obrigado. O Dan Brown, né? Então temos ali uma saga, e é interessante que tem um livro dele, que tem um filme que se chama Inferno, né? E tem um outro filme que também fala sobre maçonaria, com esse mesmo nome, com o John Depp. Então isso aí vai falando. Eu sei que para a gente iniciar assim, mas tem bastante filme que a gente vai escutar. E livros, então, nem se fala. Livros temos bastante da nossa ordem, inclusive, autores maçônicos. Hoje em dia a pessoa tem acesso à literatura também. Você chega hoje numa literatura ou pesquisa através de um